Olá pessoal, muito bom dia a todos. Aqui estou de novo para dividir com vocês mais uma palavra de fé e de esperança. E a mensagem que eu trago aqui hoje está no livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 2, tá? Fala quando Deus aparece para Moisés através de uma sarça. Eu vou ler com vocês aqui e mostrar alguns pontos que eu gostaria de destacar com vocês, tá bom? Vamos começar aqui, ó. Êxodo 3, a partir do versículo 2. Apareceu-lhes o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Ele ficou muito admirado, porque o fogo estava sobre a sarça, estava na sarça e ela não se consumia, né? Ficou admirado com aquilo. Aí diz aqui, ó: Moisés agora disse: Agora me virarei para lá e verei a grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu-lhe: Eis-me aqui. Aí diz no 5: E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. É, Moisés estava lá, chegou diante da sarça e Deus ordenou que ele tirasse seus chinelos, os sapatos dos pés, para aquele local ele era um lugar santo por conta da presença de Deus ali, né? Aquele lugar foi consagrado. Aí diz aqui, ó, vamos ler mais abaixo aqui. Disse-lhe: disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó. E Moisés se encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus, né? Deus se apresentou para ele, ele ficou com medo. Aí diz aqui, ó: Disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Quer dizer, Deus estava vendo que o povo, os hebreus, estavam sofrendo. E através do clamor que o pai dele, né, Anrão, fez juntamente com a sua família, com a sua esposa Joquebede e todo o pessoal, né, da vila, Deus se voltou para eles, né? Aí diz mais aqui abaixo, ó, no 8: Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a terra boa, larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu e do perezeu, e do eveu e do jebuseu. Aí quer dizer, Deus apareceu para ele dizendo que iria livrar o povo da mão dos egípcios e levar para uma terra boa, uma terra de qualidade, né? Deus, quando apresenta para uma pessoa e ele propõe que a pessoa faça algo, é porque ele realmente quer fazer, quer engrandecer aquela pessoa, quer mudar a história dela. Assim como foi com os hebreus, né? Através de Moisés. Vamos mais à frente aqui, e vamos ver aqui essa parte que eu gostaria de dividir com vocês, está aqui no 11. Quando Deus começou a falar para ele, né? E até o povo para anunciar que Deus, que o Senhor livraria eles da mão dos egípcios. Vamos ler aqui, ó. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Aí Deus fala, dá a ordem para ele, olha só. Vem agora, pois, eu e te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aí Moisés, vendo aquela coisa, aquela responsabilidade, ele começou a querer fugir do que Deus tinha ordenado para ele fazer. Aí diz assim, ó, diz no 11: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que fará Faraó que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E aí no 12, e disse: Certamente eu serei contigo. Deus falando com ele: Eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Então disse a Moisés a Deus:
Eis que quando eu for aos filhos de Israel, ele disser: o Deus de vossos pais me enviou, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse a mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor teu Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Jacó, me enviou a vós. E este é o nome eternamente. Este é o memorial de geração em gerações. Mas ajunta os anciãos de Israel e diz: o Senhor Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos tem feito no Egito. Portanto, eu disse: favoreis subir a aflição do Egito, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Jebuseu, uma terra que emana leite e mel. Então Deus estava falando para ele que ele iria libertar o povo para levar uma terra que emana leite e mel. Aí diz aqui no 18, ó, e ouvirão a tua voz, e irá tu com os anciãos a Israel, ao rei do Egito, e direi: o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou agora, pois deixar-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Aí diz no 19: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas, e farei no meio deles, depois vos deixará ir. Aí diz aqui, ó, e eu darei graça a este povo, aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazio, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede joia de prata, joias de ouro e vestes, as quais poreis sobre os vossos filhos, sobre as vossas filhas, e despojarei os egípcios. O que eu quero, juntamente com essa leitura, dividir com vocês, é que quando Deus falava com Moisés, Moisés de alguma forma tentava desviar o foco e falava que ele não era preparado para aquilo. E Deus escolheu Moisés para libertar a família dele. A família dele, que ele era um hebreu. Ele vivia no meio dos egípcios, mas ele era hebreu. Então Deus escolheu ele. Isso acontece com muita gente, pessoal, que a gente vê nos dias de hoje, que é o seguinte: quando muitas vezes Deus escolhe a gente para estar diante da nossa família, porque de repente Deus me escolheu na minha família para buscar por eles. E às vezes você vê que em muitas situações você fala assim: eu estou orando pelo aquele familiar, mas ele não quer mudar, ele não muda, ele tá irredutível, né? Mas Deus nos escolheu, a gente tem que obedecer à voz dele, assim como Moisés foi. Moisés, ele entendeu que ele precisava tirar esse eu, as suas vontades de lado, e botar a vontade de Deus na frente, porque através dessa entrega que ele tinha que fazer para Deus, Deus deu livramento ao povo de Israel. Assim somos nós. Às vezes a gente pergunta assim: poxa, mas eu estou orando há tanto tempo pelo familiar, ele não muda, ele continua a mesma pessoa. Não importa, amigo, você faz a sua parte, porque no tempo certo Deus vai entregar, Deus vai mudar aquela pessoa. Você não pode desistir do seu familiar, tá bom? Que Deus abençoe o seu dia, que seu dia seja abençoado. Eu vou ler rapidinho para vocês aqui uma mensagem da minha caixinha de promessa. Vou ver rapidinho para vocês aqui. Espera um bocadinho só. Eu estou separando aqui para gente aqui uma mensagem bem bacana. Vamos ver. Está aqui em Números, tá? Olha só que bacana, pessoal. Esse pedaço aqui que fala em Números 24:7. Deus fala aqui da grandeza dele. Olha só que maravilha. De seus baldes manarão águas, e de suas torrentes estará muitas águas, e o seu rei erguerá mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Quer dizer, Deus fala da grandeza, Deus fala aqui do seu poder, porque
Nosso Deus, ele é grandiosíssimo, ele é glorioso, tá bom? E essa mensagem que eu divido com você nesse dia de hoje, que você possa continuar buscando pela sua família, que você possa estar, não desista do seu familiar, mesmo que você veja ele, o caso perdido, mas Deus não vê. Quando você busca, com certeza Deus já está, naquele momento passa a guardar, passa a trabalhar naquela pessoa, tá bom, pessoal? Que Deus abençoe o seu dia e até a próxima mensagem. Tchau!